Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje é a aula de ciências, da disciplina de ciências. Nós iremos começar o conteúdo sobre o som, sobre ondas sonoras, sobre propagação do som, como que o som ele se manifesta no ar, como que ele acontece, como que ele se desenvolve. Então aqui, olha, conteúdo de hoje e o livro didático nas páginas 3 até a página 6. Muito bem, então logo aqui no início do material nós temos a unidade 3, que fala sobre investigando os sons. Fazendo a leitura, para que vocês acompanhem a leitura no livro didático. Estamos continuamente em contato com diferentes sons, como por exemplo, um telefone tocando, uma música numa loja, a voz das pessoas nos ambientes, buzinas e motor dos carros na rua. Mas o que é o som? Como ele é produzido? Você está ouvindo algum som nesse momento? Provavelmente sim, a minha voz aqui, ó, explicando para vocês. Então, é o som que vocês estão ouvindo nesse exato momento. Será que existem sons perigosos para a nossa saúde? Neste capítulo você vai aprender mais sobre esse assunto do barulho. Então, logo no início aqui já está mostrando que nós temos contato com vários tipos de sons, de música, de buzina, de vários barulhos, também de motor do carro, a buzina do ônibus, a buzina do carro, e de músicas que você gosta de ouvir, o seu cantor preferido, né, que você ouve aí no celular, no YouTube. Então, nós estamos sempre em contato com várias características de sons. Mas nós iremos compreender como que ele se propaga, tá? Olha, aqui logo no início da imagem do livro, nós temos um grupo de crianças que estão trabalhando com instrumentos musicais. Então, à medida que eles tocam esses instrumentos, o instrumento libera um som. Aqui tem o violão, tem outro instrumento aqui que as crianças estão fazendo uma aula de música, né? Então, elas estão trabalhando e tendo contato com o som destes instrumentos aqui, tá bom? Então, olha aqui, a gente já tem uma ideia de onda sonora. Quando a criança, essa menina aqui já faz um movimento no instrumento, ele libera um som. Então, vamos dar continuidade. Diga aí. Para vermos, pegue seu marca-texto, tá? Por favor. Para vermos uma pessoa que está atrás de nós, precisamos nos virar para que nossos olhos captem a sua imagem. Já para escutar alguém que está atrás de nós, não precisamos nos virar, pois o som é capaz de contornar os corpos, ou seja, ele é captado por nossas orelhas, mesmo que estejamos de costas para a pessoa que fala. Ou seja, mesmo que você esteja de costas para alguém, você vai conseguir entender o que a pessoa está falando, sem precisar olhar para essa pessoa. Por quê? Porque o som, a informação chega até os seus ouvidos e você consegue compreender a mensagem, tá? A todo momento escutamos sons vindos de todas as direções. Muitas vezes estamos tão acostumados com os sons que ouvimos com frequência que não os percebemos, mas rapidamente nos damos conta quando ouvimos um som diferente ou quando alguém nos chama pelo nome. Número 1. Feche seus olhos e fique em silêncio por alguns minutos. Que sons você está escutando agora? Você está aí ouvindo a aula, né? Está em casa, dá uma pausa aqui na minha fala e você vai fechar os seus olhos e você vai observar no ambiente em que você está, qual é o som que você está ouvindo. É o som de aves, de cachorro latindo, se você tem algum animal aí na sua casa. Você está ouvindo pássaros, está ouvindo o som dos animais, dos cachorros latindo, ou está ouvindo uma música que está tocando na cozinha, ou a água que está caindo lá do chuveiro, no banheiro. Então, qual som você está ouvindo nesse momento? De carros passando na rua, pessoas conversando,
passos de pessoas ou o som do vento. Então, você vai observar o ambiente em que você está, né? Vai pausar a minha fala e vai identificar qual é o som que está aí no seu ambiente, tá? E vai escrever aqui. Aqui já tem algumas opções para você. Se for alguma música ou água, você vai marcar o X aqui, tá? E se for outro som, você vai escrever aqui nesse quadro. Número 2. Gente, essas perguntas aqui, o espaço está pequeno no livro, você então vai fazer no caderno de ciências. Pegar o seu caderno de ciências e vai registrar a resposta lá no caderno. Número 2. Quais dos sons que você ouviu são produzidos por seres vivos e quais são produzidos por máquinas ou fenômenos da natureza? Para isso, você vai precisar explicar. O som que você ouviu foi de animais, foi de máquinas, foi de carros ou foi de fenômenos da natureza, como o barulho da chuva ou o som do vento? Aí você vai explicar, tá? Alguns desses sons incomodam você? Existe algum som que incomoda você? Por exemplo, grito. Grito incomoda você? Barulho de trânsito, agitação das ruas. O que incomoda você? Quais são os sons que incomodam você? Então, você vai explicar, tá? Lá no caderno. Você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música? Olha só, terceiro ano, segundo vários estudos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, é indicado que as pessoas estudem em ambientes silenciosos, que façam muito silêncio para ter concentração. É mais complicado a pessoa estudar e se concentrar em um ambiente que tem muito barulho, gritaria, o som do cachorro latindo, do carro passando na rua, carro de som passando na rua. É meio complicado a pessoa estudar, né, em um ambiente com muito ruído. Então, você vai aqui explicar a sua opinião baseado no que você, né, aprendeu, entende, compreende. Aí você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música. Número 5. Em uma fazenda ou em uma floresta, ouvimos esses mesmos sons? Lá na floresta, lá na fazenda, quando você visita essas paisagens mais rurais, lá no campo, floresta, fazenda, quais são os sons que você observa nesse lugar? Então, você vai registrar aqui na número 5, tá? Quais são os sons que geralmente fazem parte desse lugar. E se voltássemos 100 anos no tempo, que sons seriam diferentes? Então, você vai fazer uma reflexão. Imagina que se a gente voltasse 100 anos lá no tempo, que sons nós iríamos ouvir? Que sons seriam esses? Aí você vai explicar, tá? Como os sons são produzidos? Vamos compreender aqui como que ele é produzido. Pegue o seu marca-texto. Todos os sons têm algo em comum, desde o cricrilar, que é o cantar do grilo, até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material, como água, madeira e vidro. Você vai grifar aqui, ó, todo esse parágrafo. De todos até vidro. O que são vibrações? Vibrações são oscilações, movimento, ora para um lado ou para o outro. São movimentos rápidos, barulhos e repetitivos, então causa uma vibração. Então, o som ele se espalha por meio de uma vibração. Aqui eles informam que podem se espalhar pelo ar ou por outro material, como água, madeira e vidro. Já viram um copo de vidro caindo no chão? Então, quando ele cai no chão, quando o vidro cai no chão, ele libera
um barulho, um som. Além de outros sons também, como o barulho da chuva, né? Quando está chovendo muito forte, nós conseguimos ouvir por conta das vibrações que se espalham pelo ar e nós conseguimos ouvir esses sons. Quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo por seus passos. Quando você anda também dá para ouvir. Quando você corre também dá para ouvir, né? Quando você corre no recreio, dá para ouvir lá o som dos seus passos. E também de um instrumento musical, violão, violino, guitarra, flauta. Esses instrumentos, eles são exemplos muito claros de como um som se propaga no ar, porque tudo que é feito nele, o movimento que é feito nesse instrumento, ele libera um som, né? Ele libera um som. O violão, o violino e assim por diante. A bateria. A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais, estruturas que se situam na garganta, ou seja, as pregas vocais elas ficam lá na nossa garganta, em um órgão chamado laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões, produzindo sons. Por isso que eu estou conseguindo falar aqui com vocês e explicar o conteúdo, por conta desse sistema aqui, tá? As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões e produz o som. Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e articular a fala. Quando tocamos um tambor, fazemos a membrana vibrar. As vibrações se espalham pelo ar. Aqui nós temos um exemplo também de um instrumento musical que é o tambor, que ele tem um som bem forte, mais fechado. Então, quando tem aqui o toque desse instrumento aqui no tambor, ele vibra, faz uma vibração que se espalha pelo ar. Aqui nós temos um esquema das pregas vocais, olha. As pregas vocais que ficam aqui nessa região. Representação esquemática da localização da estrutura das pregas vocais que ficam aqui nessa região. E aí, olha, o ar vai vindo dos pulmões e vai liberando quem? O som. Você sabia? Vamos lá descobrir aqui alguma dica. Se colocar a mão sobre sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como contar até 10 ou até cantar, você consegue sentir a vibração das pregas vocais. Então, você pode até fazer esse teste aí. Você pode cantar ou contar de 1 até 5, colocando a mão aqui sobre sua garganta e pronunciar alguma palavra, cantar ou contar números, e você vai sentir a vibração, tá? Faz o teste aí, terceirão. Na onda do som. Você já jogou uma pedra em um lago? O que ocorre na superfície da água? Observe a imagem ao lado. Então, quando uma pessoa joga uma pedrinha aqui dentro, a pedra provoca uma perturbação na superfície da água, formando ondas que se espalham em todas as direções. Então, quando a pedra caiu, o que aconteceu? Se espalhou, né? Formou ondas que se espalharam em todas as direções. Então, aqui, olha, tem várias ondas aqui no lago que foram espalhadas. Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás, como se fosse uma mola. O que significa espalhar? É chamado de propagar, expandir. Então, olha aqui, olha, tem uma mola que ela tem um exemplo. Isso aqui é como se fosse a nossa voz. As ondas do som, elas se movimentam para frente e para trás, tá?
Quando a mola é puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola. Então, aqui tem uma onda que vai viajando aqui, olha, andando pela mola. A propagação é a transmissão de energia. Isso, muito bem. Continuando, pegue o seu marca-texto. Pegue o seu marca-texto e grife. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, como na água, gasosos, como o ar, e sólidos, como a madeira. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras, que chegam até as nossas orelhas, onde são percebidas. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir os sons. Olha aqui, temos um exemplo da menina tocando, e aqui são as ondas. São as ondas se propagando até chegar aonde? No ouvido aqui, olha. A vibração das cordas do violão se espalham pelo ar, que também vibra, levando o som até as orelhas da outra criança. Então, assim, ele vai conseguir ouvir o som desse instrumento, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, de ciências, o início do conteúdo, tá bom? Grifem aqui as informações e até a próxima aula. Tchau, tchau.